gostaria de falar contigo, com a sua permissão, é claro, sobre a síndrome das mãos vazias. É um lance um tanto interessante e, mergulhando aqui um pouco na Bíblia, na Palavra de Deus, encontrei alguma coisa que tem muita relação com essa síndrome, a síndrome das mãos vazias. Me permita, por favor. Eu gostaria de primeiro ler Provérbios 30, verso 15, que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. O nome da primeira filha da sanguessuga é Dá. O nome da segunda filha da sanguessuga também é Dá. E o que diz isso a respeito da síndrome das mãos vazias? Nesse texto bíblico está falando de pessoas que a única coisa que conseguem expressar é me dá, me dá. Pessoas cujas mãos são tão vazias que nunca têm algo para oferecer, mas sempre querem para as suas mãos. E o gostoso, como eu disse que dei um mergulho aqui na Bíblia, o gostoso é que a gente encontra também em Deuteronômio capítulo 28, versos 12 e 13, um tanto, não só de semelhança, mas de coerência com o que está escrito, e refere-se à síndrome. Está em Deuteronômio capítulo 28, versos 12 e 13, que diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Veja que nesse texto de Deuteronômio existe uma promessa de bênçãos, e aliás, bênçãos abundantes. Mas não são bênçãos que vão chegar de qualquer jeito. Dobrou o joelho, olhou para o céu e fez uma oração, as bênçãos estão chegando. Não é isso. Existe uma condição atrelada a isso. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então veja que para fugir da síndrome das mãos vazias, mãos que nunca têm nada para dar, e eu tenho certeza que você conhece e já viu esse tipo de coisa. Pessoas que quando se aproximam, só se aproximam para pedir, só se aproximam para desejar, para querer, e nunca têm o que oferecer. Ao passo que a palavra de Deus diz que os abençoados do Senhor, aqueles que verdadeiramente não só batem no peito e dizem sou do Senhor, mas que verdadeiramente são do Senhor, eles têm não mãos vazias, mas têm mãos cheias para dar, para oferecer, para abençoar. E eu gostaria de te desafiar a pensar um pouco nisso, analisar a sua vida. Não está dizendo nenhum dos dois textos bíblicos que lemos e outros tantos que poderíamos ler, não está dizendo que você não vai passar por percalços, por problemas. Aliás, um dos alertas do Senhor Jesus foi: no mundo tereis aflições. Então, aflições podem chegar, podem bater a nossa porta, mas elas não podem permanecer continuamente sobre nós, se temos as bênçãos do Senhor sobre nós e se não vivemos a síndrome das mãos vazias. O interessante quando a gente fala dessa síndrome é que não quer dizer que a pessoa não tenha isso ou aquilo ou alguma coisa, mas são pessoas tão habituadas a pedir e a querer para si que não conseguem abençoar o outro, que não conseguem estender a mão sobre o outro, para ajudar o outro, para socorrer o outro. E por isso, por mais que tenha ou deixe de ter alguma coisa, as mãos estão sempre vazias, desejando para si, querendo para si e não para o outro. Eu gostaria de deixar esses textos bíblicos e essa breve palavra para que você reflita. Afinal de contas, você tem vivido as bênçãos do Senhor descritas em Deuteronômio 28, versos 12 e 13? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra
no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Você tem vivido isso? Ou você tem vivido aquilo que está em Provérbios? A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Só consegue pedir, só consegue querer, só consegue desejar. Se você tem vivido, querida, querido, a síndrome das mãos vazias, o conselho de um amigo na manhã desse dia: mude de vida, mude de comportamento. Aprenda a lançar a rede do outro lado, do lado que Jesus ensinou, e deixar de viver apenas como sanguessuga, coisa que, aliás, não é nada legal. Que Deus te abençoe.